e o Kiss, louvando a Deus. Esse é o Refletindo, né? Refletindo hoje sobre reforma protestante, com os convidados aqui que estão aqui realmente dando, graças a Deus, uma aula para a gente aqui, né? Pastor Rômulo e o pastor Eldo Coutinho, graças a Deus, né? Vamos lá, nós falamos sobre cativeiro babilônico da igreja e agora vamos falar sobre o grande cisma do Ocidente para entrarmos em Lutero, tá? Grande cisma do Ocidente. Gente, é um pouco complexo isso, mas é só explicando de uma forma simples. Chegou-se a ter 3 papas ao mesmo tempo disputando o papado, tá? Um papa em Roma, outro em Avignon e outro em Pisa, tá? Aqui está para entender o gráfico aqui, mais ou menos. Nós temos os papas em Roma, que são chamados de papas, e os demais papas em Avignon e Pisa são chamados de antipapas, tá? Porque são considerados papas legítimos, isso numa visão, claro, da Igreja Católica, os papas, claro, de Roma, né? Da sede em Roma, certo? Então eu tenho lá o Papa Urbano, Bonifácio, em Roma, né? Inocêncio, Gregório, e em Avignon eu tenho o antipapa Clemente VII e tenho o antipapa Bento também, oitavo, certinho? E em Pisa também eu vou ter o antipapa Alexandre V e o antipapa João 23, tá? Certinho? Bom, é isso daí. Então eu tenho 3 papas ao mesmo tempo. Esse é o grande cisma do Ocidente, ou cisma papal, tá? Quando a Igreja Católica terá então 3 papas, chegará a ter 3 papas ao mesmo tempo, né? Ali, né? Disputando o papado ali, disputando o poder papal. Certo? Grande cisma do Ocidente. E isso mostra o declínio da igreja, o declínio no sentido do poder político dela, do poder eclesiológico dela, do poder teológico dela também, né? Doutrinário, dogmático dela. Tá? Até porque aí nós percebemos que o Papa realmente estava numa situação muito complicada ali. O papado estava numa situação muito complicada. Muito bem. Saindo desse período, então, de contexto, nós entramos propriamente ali, vamos chamar na reforma, né? Mas ainda, claro, dentro de um contexto, certo? Então eu tenho aqui, vai aparecer ali no século XVI, ali, Tetzel. Esse é um dominicano que vai começar a vender indulgências, tá? De uma forma resumida, a venda de perdão dos pecados, de uma forma resumida, tá? Vender o perdão dos pecados. O Papa dava, ou então um bispo da localidade, dava um documento, e esse documento, então, a pessoa com aquele documento estava garantido ou, claro, caso ele comprasse também da sua família, o céu. Assim, a questão do purgatório, sair do purgatório e ia para o céu. Vamos lá. Até os mortos tinham chance. Então, claro, lógico, indulgência. O negócio, claro, era realmente algo extraordinário para o século. Por uma pequena bagatela. Exato. A pessoa conseguia, né? Saía do purgatório e ia para o céu. Tá? Eu acredito que esse aí foi o gatilho de Lutero, né? Porque realmente Tetzel, que foi o mais conhecido dele, mais dominicano ali, né? Sim, tinha um. Esse era na Alemanha. Ele estava na Alemanha, né? Isso. Então é o que a gente mais tem conhecimento histórico, porque foi o gatilho da visão de Lutero. Então a gente tem histórias aí terríveis acerca de Tetzel. Realmente ele era uma pessoa que sabia vender, né, essas indulgências. E a principal preocupação que a gente encontra nesse gatilho, né, é sobre a forma de você entrar no céu. Né? Então não importa o seu pecado, não importa o que você faz, comprou, pagou, exatamente, sai do purgatório. Né? Diversas brincadeiras que o pessoal conta que ele até colocava, cada vez que uma moeda caía num cofre, era uma alma saindo. Era uma música. Era música, era né? uma música. O pessoal saindo do purgatório entrando direto para o céu. Né? Quando a moeda caía lá no cofre, lá no gasofilaço, no fundo, né? Era uma alma. Fazia tirim,
bonitinho, né? Uma alma pulava do purgatório e ia para o céu. Agora, pastor Arnaldo, né? A gente percebe hoje, não está muito diferente não, né? 500 anos de história, e o Tetzel como um homem eloquente, excelente vendedor, uma oratória magnífica, que a gente coloca, né? Para poder vender essas formas de indulgência. Então, a gente percebe hoje que dessa forma que nós estamos tratando no bloco anterior, a gente tem conhecimento. Hoje não está muito diferente, nós temos aí, né, algumas pessoas vendendo indulgências. É verdade. Né? Só não tem o nome de indulgência, mas comprou, leva. Exatamente. E infelizmente, né, é o comércio no chamado simonia, Sim. que comprando objetos, ou então cargos, ou então bênçãos, né? Coisas sagradas. Sim, né? sim. É a Isso compra, no o comércio. Sim, no meio evangélico, nós estamos colocando hoje aqui, né? Nós estamos falando Só aqui, eu entendi que é o meio. Está colocando aqui no meio Sim, evangélico. sim, hoje nós estamos falando agora o nosso evangélico, né? Exatamente. Porque a gente olha na literatura, segundo alguns historiadores, né? Se for colocar o pedaço de madeira vendido na Europa nessa época, você teria 1000 cruzes. Exatamente. De tantas relíquias que o prefeito Tetzel conseguia vender, porque você tem que ser bom de oratória para poder vender. Né? Erasmo de Roterdã, ele dizia, né, que eles vendiam tantas lascas, né, da madeira cruz. Da cruz que dava para construir a Arca de Noé. Então, Erasmo de Roterdã é um crítico da igreja, né? Sim, naquele contexto. Mas essa é a realidade. Naquele contexto era a venda de indulgência. Sim. E era um monopólio, porque a igreja detinha esse monopólio, né? E quem não queria, a verdade é que quem não queria, a falta de conhecimento, nós vimos no bloco anterior, a falta de conhecimento levava as pessoas a realmente comprar o que elas pudessem comprar para adquirir a vida eterna, o céu, né? O paraíso. Então, isso infelizmente acontecia muito e hoje acontece no nosso contexto de outras formas. Sim, né? com certeza. Mas acontece. Sim. Inclusive o meio, lamentavelmente, evangélico tem contribuído para isso. Os chamados evangélicos. Sim. Bom, Sim. é isso aí. Bom, simonia, venda de relíquias sagradas, né? Vendia-se, como nós falamos aqui, objetos sagrados. O cálice, por exemplo, que Cristo lá, da ceia de Cristo, era vendido, né, aos milhares e tal. Se alguém, por exemplo, vamos imaginar aí, o dedinho, minguinha que fala, né? O dedinho lá, o ossinho do dedinho lá de João Batista era vendido também aos milhares. Não, esse aqui é o ossinho do dedinho, né, de João Batista, e vendia aquilo. E vai embora, né? Venda de relíquias, venda de objetos, venda de cargos, as pessoas queriam conseguir um bispado, ele negociava, e vai embora, né, gente? É um contexto muito difícil. Hoje, vamos ver, o nível de informação que tem, a rapidez da informação, né? Então, naquela época, estamos 1460, 1470 aí, não havia informação. Então, o que acontecia na Alemanha, né? Você podia fazer as mesmas coisas na França, vender as mesmas relíquias, que era vendido porque ninguém sabia. Exatamente. Né? Não havia ainda a imprensa, não havia jornal, não havia o WhatsApp, né? O Facebook, né? Facebook, Instagram, nada disso. Hoje, mas é interessante, hoje nós temos um nível de informação, a rapidez da informação, e mesmo assim, muitas pessoas são ludibriadas. Exato. Então, mesmo com a informação que a gente tem hoje, a gente consegue ver o falso profeta vivendo no mundo com toda a tranquilidade que em 1450 ele conseguia fazer da mesma forma. O professor Romulo, o que sobra, né, de informação, né, infelizmente, o que tem são muitas as informações que temos hoje à disposição, infelizmente, falta de conhecimento bíblico. São muitas as informações, muitos meios pelos quais eu consigo informação. Sim. Mas pouco conhecimento de Bíblia. E outra coisa também, a facilidade da oratória, da conquista através das palavras. É algo terrível e os meios tecnológicos são usados para isso e falam coisas absurdas. Sim, eu vejo essa questão também. As pessoas
em trabalho, né? Assim, o esforço de ler, de conhecer, tem um preço a ser pago. E isso vem da multidão da época de Jesus. Sim. Né? Eles estavam, a multidão seguia Jesus, né? Mas interessada nos benefícios. A gente vê a mesma coisa aqui, né? Tá certo que o povo não tinha escritura em mãos, mas assim, paga para ter. E nos dias de hoje é a mesma coisa. O que é mais fácil é a barganha. Ó, você me dá que você recebe. Sim. Exato. Né? E aí... Esse comércio, esse poder da barganha, em todos os tempos, isso é com tecnologia de um jeito ou do outro, né? Isso acontece. E naquele contexto ali acontecia. Para que eu vou me realmente... dedicar? Para que eu vou me santificar? Para que eu vou estudar? Para que se eu pago e recebo? É mais fácil. Muito mais fácil. Claro, claro. E aí, com a falta, claro, também é lógico que isso vai ajudar muito a falta do conhecimento da massa, do povo, né, das pessoas, da Bíblia, não tinha acesso à Bíblia também, aos textos. Nem, as pessoas nem podiam ler, né? Porque era no latim, né? Sim, Então, né? eles não tinham conhecimento do latim, nem da língua Nem do grego, nativa, nem do às hebraico, vezes, né? quanto mais, né? Não tinha. Então, Não podia se questionar a autoridade papal, né? Não, Não se não. podia, então o que eles falavam era verdade. Isso você pode notar que todas as pessoas, os pré-reformadores, reformadores, todos eles vinham de um berço cultural, intelectual consideravelmente avançado. Vai vendo Lutero, a formação dele, né? Porque eles tinham acesso e Deus, pela graça dele, revelou. Não foi pelo conhecimento da letra que eles conseguiram entender, foi pelo Espírito Santo que eles conseguiram entender. Porque foi o tempo de Deus, é a coisa do tempo. Lutero chegou no tempo de Deus. Bom, gente, isso aqui prepara o caminho para Lutero. A corrupção, como nós falamos, né, venda de carro, indulgência, simonia, investidura leiga, essas coisas todas aí vão preparar o caminho. E um dos pontos que Lutero realmente vai pegar firme mesmo, e as 95 teses saíram exatamente dessa questão das indulgências, tá bom? E agora vamos lá, Lutero está aí, ó, olha o homem aí, esse é o homem Lutero. Alguns dados biográficos de Lutero aí, tá? Em 1501 ele ingressa na Universidade Erfurt, né? Tudo claro no território alemão. Depois, no ano seguinte, recebe o grau de bacharel. É claro que a gente não vai explicar aqui, mas é um contexto universitário diferente do nosso. Tá? Bom, em 1505 ele conclui o mestrado também em Erfurt, né? E começa a estudar Direito. Aí, durante uma tempestade, o pessoal sabe disso, né? Uma grande tempestade, ali começando o Direito, né? E ele então, nessa grande tempestade ali, ele invoca lá, ele pede a ajuda da Santa Ana, né? E então, ele então consegue sobreviver e ele promete ser monge. E ele realmente começa aí, cumpre isso daí, vai para o mosteiro agostiniano, né? Ele segue a linha agostiniana. Isso também é importante, também tem uma importância teológica nessa questão, também filosófica nessa questão, mas isso aí é um outro assunto. Em 1507 ele é ordenado, né, ele celebra a primeira missa, no ano seguinte ele leciona filosofia em Wittenberg. A Universidade de Wittenberg ela foi criada em 1502, não está aqui o detalhe, eu só informando. Então era uma universidade recente, né, recém-criada, né, recém-fundada, né. Bom, em 1510 ele visita Roma e no ano seguinte é transferido para a casa agostiniana de Wittenberg. Quer dizer, ele muda-se para Wittenberg. E nesse contato com Roma não é muito legal, ele não tem assim, uma boa impressão, digamos assim, né? De Roma, do luxo, da imoralidade e das indulgências. Sim. E das indulgências. Tá? Fala alguma coisa aí, pastor Elton, pode falar. Talvez foi a grande decepção dele, né? Quando ele conhece Roma, né? Ele coloca nos seus escritos aqui, o dinheiro que arrecadava ia para Roma, né? Poderiam se fazer muitas coisas, né? E o povo lá na Alemanha passando necessidade, eles então enviando, né, situações de dinheiro para lá com todo amor, naquela esperança de estar fazendo a coisa certa. Exato. Então ele coloca isso aqui, e Roma não precisava daquilo.
A igreja era muito rica, né? E eles estavam construindo um palacete lá. E percebe-se a singularidade, né, do clero naquela época, né? A grande Basílica de São Pedro estava sendo construída e realmente só nós observarmos o que tem lá hoje para observar quanto de dinheiro era necessário para construir aquele monumento, né, aquela coisa extraordinária em termos de construção, de arquitetura, etc. E tal. Então, precisava de dinheiro. Então, uma parte desse dinheiro das indulgências, por exemplo, ia para Roma, uma boa parte, outra parte ficava na Alemanha, e aí existe todo um contexto relacionado a isso, mas a gente aqui não vai aprofundar nisso aí. Nossa intenção é só realmente dar mais geral sobre Lutero aí, tá? 1512, ele torna-se doutor em teologia e no ano seguinte começa a lecionar sobre os salmos na Universidade de Wittenberg. O interessante, o pastor Helder e o pastor Rômulo, é que o contato com as escrituras, né, e possivelmente, lógico, né, a sinceridade dele em querer de alguma forma agradar a Deus, porque a imagem que ele tinha de Deus era uma, isso também mudou, né, o contato com as escrituras, porque ele tinha a imagem de um Deus tipo irado, de um Deus só de justiça, né, e não de amor. E esse contato com as escrituras, o Espírito Santo foi trabalhando nele, até que ele, então, conseguiu ver um Deus justo, né, e aí a justiça pela fé. Interessante, Leandro, não lembro agora qual o autor colocou isso aqui, mas é que ele, uma dessas crises que ele tem, mais ou menos 1512, por aí, após o término do doutorado dele, quando ele começa a ver a Bíblia, ele entra em crise. Então ele vai ao seu superior. Isso. Né? E o conselho do superior da ele é que, olha, vai ler a Bíblia. Exato. Tá? Então, quando ele começa a ler a Bíblia, a ter contato com as Escrituras, que vem o grande, né, insight dele. João 8,32, quando você conhece a verdade, ela liberta. Então, sabe o conselho que ele recebe do seu superior, né? Lendo a palavra de Deus, que vai se aprofundar e chega então a essa conclusão de que, olha, realmente estamos totalmente fora do caminho de Deus, precisamos então redirecionar, né, com a questão da salvação. Aí ele tem mais certeza absoluta ainda sobre as indulgências. Então ele coloca, olha, só existe uma forma de você ter perdão, é se arrepender. Exatamente. Jamais comprar. Então sabe o conselho. Então, o conselho que a gente faz para todo mundo: leia a Bíblia, porque ela pode mudar. E eu sou fruto disso. Eu não sei se vocês sabem. Só de casa talvez um ou outro saibam, sabe, não sei, né? Algumas ovelhas minhas estão escutando aí. Eu entreguei minha alma, minha vida a Cristo, eu criei em Cristo lendo as Escrituras. Eu não ia em nenhum tipo de igreja, nem em nenhuma denominação, né? É verdade. Deus falou comigo lá. Eu fugia das igrejas, fugia mesmo, né? Mas Deus me encontrou lendo o que? Levou-me a ler as Escrituras, a Bíblia. Então, leia as Escrituras. Sim. A verdade, sabe, a palavra de Deus. Ele estudando sobre Romanos também tem contato lá com o justo viverá pela fé. Exatamente. Né, que vai totalmente em contra essa questão das indulgências. Mas ele tem um contato com a graça, né, de Deus. Né, você não precisa pagar, né, são indulgências, nem boas obras, mas é a graça de Deus. Isso é interessante. Agora, só para abrir um parênteses rapidinho, eu conheço uma missionária da Arina, russa, que ela se converteu no interior da Rússia, porque ela fazia faculdade de jornalismo, e o professor pediu para ela fazer um trabalho sobre o Deus perverso do Antigo Testamento. Aí ela saiu se virando para encontrar uma Bíblia em russo, até que ela encontrou. Quando ela leu, ela se deparou com um Deus gracioso e entregou sua Bíblia para Jesus sozinho. Legal, isso mesmo. Hoje ela é missionária aqui no Brasil. As pessoas têm uma mania, infelizmente, até alguns pastores, né, de pensar que a graça de Deus só existe no Novo Testamento. Gente, pelo amor de Deus, a graça de Deus existe sempre, no Antigo, no Novo. É só observar, é só interpretar e vai notar a graça de Deus. Né? Você olha para uma Raabe da vida, você não vai ver a graça de Deus. Você olha para um Naamã da vida, você não vai ver a graça de Deus. Pelo amor de Deus, chamado de Abraão, meu Deus do céu. O coração de Moisés, dividiu em quantidade de santos, de justos sobre a face da terra. Um Senhor, é um Senhor.
A graça de Deus está em todo o Antigo Testamento, em toda a história da humanidade. Né? A lei é graça de Deus, a lei leva a pessoa, diz assim, você é incapaz de alcançar a salvação pela obediência da lei, pela simples obediência da lei, você precisa da graça, e a graça é Cristo Jesus. Amém? Gente, olha bem, então ele torna-se doutor, né? Alguém falou assim, mongezinho, doutor, com uma formação fora de série, intelectual fora de série, mas não foi isso que o salvou. O salvou foi a graça de Deus. Tá? 1515, leciona Romanos, né? Ele começa a lecionar Romanos, e aí tem que pegar o texto, e pega o texto do grego ali, e tal, e vai estudando, e Lutero era uma pessoa, ele era uma pessoa tão assim, que queria agradar a Deus, que tinha uma imagem de Deus, que o superior dele, o Staub, né, falou com ele assim, rapaz, vai pecar, pelo amor de Deus, peca um pouco. Então, ele era tão preocupado com a coisa de agradar e tal, né, a Deus, porque ele era sincero, ele vivia num debate com ele mesmo, né, ele queria encontrar realmente a paz, né, a justiça de Deus, e ele encontrou, né. Bom, e aí ele lê Romanos, lê Gálatas, estuda, leciona sobre isso, começa a lecionar sobre Hebreus também, e aí no dia 31 de outubro, né, ele coloca lá, ó, na porta da Catedral de Wittenberg, as 95 teses, tá? As 95 teses, basicamente, vai tratar contra as indulgências, tá? Vai falar de muitas coisas. Gente, um detalhe aí, ainda em 1517, Lutero ainda é católico. Sim. Tá? As 95 teses mostram claramente que há ali respeito pela igreja, há respeito pelo Papa, tá? Embora ele critica, mas há respeito ainda, ele se considera. Tá? Mas a maneira como a igreja reagiu é que vai levá-lo a outras decisões. É que fique claro. Que a intenção dele, a princípio, não era não era, mas era reformar. Reformar mesmo. Os conceitos, os princípios bíblicos. Né? Isso. A ideia dele não era, alguém fala assim, Lutero queria casar, meu Deus, casar, aquele tempo, muitos padres, e todo mundo sabe disso, o Papa Alexandre mesmo, VI lá, tinha lá suas mulheres lá, era outro contexto, gente. Então, para realmente ter uma vida sexual, não precisava casar, se fosse isso, essa questão naquele contexto. Claro que não. E outra coisa, ele só foi casar aqui em 1517, ele só foi casar em 1525, né? Com Catarina Vambora, né? Vambora é bom, né? Quer dizer, embora, né? Que era uma ex-freira. Que era uma ex-freira também, quer dizer, vai casar. Se fosse para o casamento, ele esperava esse tempo, não esperava o reverendo Eldon. Não esperava não, eu não esperava, sinceridade. O cara vai colocar a cabeça em risco para de casamento, fala sério. Então quem fala umas coisas dessas não entende, não conhece Lutero, não conhece a história dele. Né? É porque não leu a história, né? A gente percebe nesse período aqui, até quando ele coloca essas 95 teses, para poder discutir, para poder conversar, dialogar. Ele queria que fosse, né, uma reengenharia, ó, vamos voltar ao trilho, vamos voltar à palavra, vamos voltar ao que está na Bíblia. Exato. Então, questão de indulgência, vamos tirar isso fora. Questão de perdão, vamos tirar isso fora. Questão da salvação, questão dessa infalibilidade papal, ele coloca essas críticas. Ele queria apenas um redirecionamento. Ele passa 3 anos lutando, só em 1520 que ele é excomungado. Então ele passa lutando para que a igreja pudesse voltar ao seu trilho normal, segundo a palavra de Deus. A ideia era essa. Sim. E era comum fazer aquilo. Os acadêmicos naquela época, era comum, gente. Aquilo ali, o que ele fez, colocar as 95 teses lá, que são, na verdade, porque eu tinha... pequenos parágrafos, eu até ia colocar aqui também, você está muito conteúdo e tal, eu não coloquei. Mas são parágrafos, né? É interessante ler essas 95 teses. Exato. Né? Você lê parágrafo, parágrafo, o assunto que ele coloca aí. E a ideia dele é o quê? Ele colocou na porta por quê? Ele queria o quê? Ele colocou em latim, não era para o povo ler, não, a massa não ia ler, não, gente. Ele colocou em latim, depois é que a imprensa lá e pega aquele negócio e coloca no alemão lá.
mas ele coloca em latim. E ele está chamando a academia, está chamando o pessoal para o debate. A ideia de colocar na porta é justamente para poder debater, discutir, né? Exatamente. Essa era a maneira, né, daquela época, né? Então é isso daí. 31 de outubro, hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Com essa história, né? Meu Deus, refletindo aí, ó. Gente, é muita coisa, né? Mas vamos ver mais um pouquinho. 1518 ali, ele defende a sua teologia em uma reunião dos agostinianos, em Heidelberg. E interessante que ele, diante do cardeal Caetano, aquela coisa toda, né? Ele também faz isso em Augsburgo, tudo nos territórios alemães, ele vai defendendo e tal, e ele vai conseguindo avanço aí. É claro que ele vai ser criticado, lógico, especialmente quando ele tenta defender lá, aqui em 1519, ali, ele tenta defender o John Huss, né? Que morreu lá em 1415, que nós falamos aqui na fogueira, né? Ele tenta defender, então aí que ele vai ser chamado herege mesmo, vai ser uma loucura mesmo. Ele tem um debate com John Eck, né? ou John Mayer, né? Também pode ser chamado assim, um dominicano que é tremendo, um conhecedor, um teólogo, né, na época, mas ele consegue, né? Apesar de defensor do Papa, né? Do Papa, exato, né? Ele pensou ali, mas ele consegue ali ter alguns ganhos ali em termos de avanço nas ideias dele, né? É claro, avanço para ele, né? Não para o papado. O papado vai cada vez mais, as autoridades papais, né? Os bispos, etc., vão cada vez mais se movimentando para detê-lo, né? E aí a gente chega em 1520. 1520 é muito importante, gente. 1520, alguns dizem, não sei se vocês concordam, já leram algo assim, mas alguns dizem que 1520 é o ano da conversão realmente de Lutero. É o ano que ele mostra que realmente ele tinha mudado em todos os sentidos, né, espirituais. O que vocês acham? Vamos falar sobre isso? Ele escreve 3 documentos, tá? Essas perseguições todas, e a igreja combatendo, e mandando gente, e aquela coisa toda, né? Criticando, o Papa ameaçando lá, em 1520, a bula papal Insurge Domini, né? Ou seja, levanta-te, Senhor, traduzindo, levanta-te, Senhor, dá 60 dias para ele se retratar, senão ele vai ser excomungado, né? Ele não se retrata e ainda queima a bula papal e ainda a lei canônica ainda. Aí que... nesse momento que foi muito corajoso a parte dele, né? Lutero era corajoso. Se tem uma coisa que Lutero era corajoso, gente. Se eu vivesse naquele tempo, eu queria ser amigo dele, muito amigo mesmo. Porque, sincero, sério, ele era o quê? Não é brincadeira não, ele era meio bem firme. A gente podia até colocar, né, como a Bíblia coloca, né, de que na plenitude dos tempos Deus preparou tudo para que Jesus chegasse, né? Eu creio também que foi essa plenitude do tempo certo, né? A gente vê que o Wycliffe não conseguiu, o Hus não conseguiu, mas Lutero, né, por várias razões também econômicas, a principal é a teológica, né? Mas ele encontra um momento propício para que ele pudesse então ter essa coragem de queimar a bula. Porque queimando essa bula ali, ele faz então um estrago. Então ali é o começo do racha. Então, olha, a partir de agora não tem como voltar atrás. Eu não quero mais voltar atrás. Como se fosse um divisor de água. Não, né? é mesmo. A queimar a bula ali foi ruptura mesmo. Acabou, separação ali foi mesmo. Ali que foi mesmo a separação. Eu acredito, pastor Arnaldo, que até então ali a ideia dele não era ter essa ruptura. Gente, olha, eu estou chamando a atenção de vocês, vamos sentar, vamos discutir nesses vários momentos em que ele defende a sua teologia, né, desses acordos, né, que ele discute, ele mostra biblicamente falando. Olha, vamos voltar para isso aqui, algo simples, não é tão complexo, mas as pessoas querem, né, viver isso. Olha, a vivência é essa aqui, você aceita ou você sai, mas eu não quero sair, a gente precisa voltar. Várias vezes, então a gente olha isso claramente na história. Aí chega esse momento dessa bula, então que ele queima, olha gente, até aqui eu queria voltar,
mas a partir de agora não tem retorno mais. E também porque não tinha, para a igreja dominante, na igreja católica, não tinha meio termo. Não. Ou estava com ela ou fora dela. Ou fora dela. Tanto é que não teve jeito. Ou você é retrata ou você vai ser excomungado. Mas ele realmente não era homem de fazer isso. E nessa questão do edito de Worms ali, se ele nega, ele vai contra tudo que ele estava defendendo. Exatamente. Não é? E se ele mantém a palavra, ele não sabe o que ia acontecer, poderia ser até a morte, né? Sim. Então ali a escolha dele foi crucial. Tu usaste um verbo interessante, poderia. Porque ele não sabia, né, exatamente o que poderia acontecer. Poderia, né? Alguns diriam mudaria esse termo, né? Certamente. Ele realmente morreria. Ele pede um dia para pensar, né? Colocar as ideias. Bom, ali ele escreveu 3 documentos interessantes que mostram realmente a ruptura dele e a decisão dele. Ele escreve A Nobreza Cristã da Nação Alemã, que é um documento que critica fortemente a Igreja Católica, o poder temporal dela e outras coisas mais, e chama a atenção da nobreza alemã para essa questão do domínio da Igreja, inclusive as terras da Igreja. Há informações informações históricas que uma boa parte dos territórios alemães pertenciam à igreja, sim, assim como pertenciam os territórios na Inglaterra, na Itália e todos os outros. E justamente essas coisas, a mentalidade, lembra que a mentalidade está mudando? A mentalidade econômica está mudando, a filosófica está mudando, a questão cultural está mudando. Vários contextos ajudam essa formação acadêmica e teológica que ele defende, né? Exato. Então, nesse contexto foi perfeito para que ele pudesse então fazer essa... Ele chegou nesse momento, né, que o mundo foi preparado para isso. Né? E a igreja não conseguiu acompanhar a mentalidade. E ele, né, como outros, né, começaram realmente, nesse contexto aí, que eles começaram a criticar. E claro, é aquele negócio, gente. Gato é um bichinho muito legalzinho. Mas chega perto dele, começa a apertá-lo para ver o que acontece. Ele reage. Lutero é um leão nesse sentido, né? Ele vai para cima, ele não tem esse negócio. A história mostra que ele não recua nos pontos dele, pelo contrário, ele escreve esse documento, depois ele escreve o cativeiro babilônico, que não tem nada a ver com o cativeiro bíblico e não tem nada a ver com o cativeiro da igreja que nós estudamos aqui. Uma vez eu assisti uma palestra que o pastor fez uma mistura e colocou, não tem nada a ver não. Esse cativeiro babilônico é um documento que ele escreve, são os tratados dele, e ele fala contra as doutrinas católicas, os sacramentos, e ele vai, tira alguns sacramentos, na verdade ele deixa, são 3, mas ele deixa mesmo, né, a ceia, que ele deixa o batismo, né, como sacramento, mesmo assim com uma interpretação diferente da Igreja Católica, tá? Diga-se de passagem. Então ele critica muito isso daí, e ele fala, em resumo, né, essa obra vai mostrar que as pessoas ficavam escravizadas, dominadas por esses dogmas, certo? E a liberdade do cristão, que vai mostrar que todo cristão tem liberdade, né? Todo cristão tem acesso, não precisa, não está preso a um sei lá, um bispo, a um papa, ou a um pastor, a ninguém, né? Tem liberdade e tem acesso direto. Exatamente. Tranquilo, gente? É isso aí. Vamos avançar um pouquinho mais? E aí, olha aí. Aí continua aí, né? Aí, no caso, acontece o que lá? 1521. Acontece a excomunhão. Ele é excomungado da igreja. Não tinha outro jeito. O Papa Leão X faz isso, né? Promove esse é o contexto dele. E aí tem a dieta de Worms, né? Dieta que, claro, todo mundo sabe que não é dieta de fazer dieta, de alimentação, não é nada disso. Dieta que realmente é o tipo de reunião que geralmente estava a presença do imperador e tratava-se coisa relacionada ao império, ao Sacro Império Romano Germânico, por isso era chamado dieta, e dieta inclusive está presa maiúscula por causa disso. Dieta de Worms, né? Ou Worms, né? Ele recusa a renegar, ele diz que ele estava preso às Escrituras Sagradas. Gente, falar em Escritura Sagrada, vocês estão presos às Escrituras Sagradas? Porque eu estou preso às Escrituras Sagradas. Eu estou amarrado às Escrituras, não tem jeito.
né? Não tem como. Tudo que vem, nós colocamos na Bíblia, nós levamos para a Bíblia e nada fora dela. Concorda comigo, pastor? Nossa regra de fé e prática. Né? Não tem como negociar isso, né? E assim, nesses dias, a Bíblia tem sido bem questionada, né? Há quem diga que a Bíblia precisa ser até atualizada. Sim. Né? Então, assim, a gente tem vivido isso, né? Essa questão do relativismo, né? Tão presente nos dias de hoje. A teologia liberal já vem lá, né? Do século XIX, início ali, né? E essas são essas ideias, né? Na verdade, será a credibilidade das Escrituras Sagradas. Querer contextualizá-la, quando nós que devemos interpretá-la corretamente. Se alguém tem que ser atualizado, somos nós, e não a Bíblia. Né? Nós que devemos ser atualizados. Né? Já dizia um grande teólogo, né, que há um tempo atrás alguém pregava, você era confrontado, você falava, eu preciso mudar de vida. Hoje, você é confrontado, preciso mudar de igreja. Exato. Estamos vendo hoje. Você tem que olhar a Bíblia não para ver o erro que ela tem, mas para ver o erro que você tem. Eu tenho que olhar para a Bíblia para ver o erro que eu tenho, não o que ela tem. Né? Quando eu parto desse princípio de que eu estou caçando algum erro na Bíblia, eu já estou errado. Né? Eu preciso realmente me atualizar. Né? Esse tema de atualização está dentro do Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Satanás já quis atualizar lá, olha, não é bem assim não, tal. Isso é velho, isso não é novo não, tá? Isso existe sempre, né? Bom, gente, desde quando o mundo é mundo, desde a queda, né? Aliás, antes da queda já, Lúcifer já quis fazer umas vezes. Bom, deixa para lá. Então, vamos voltar para o teto, fechar aqui. Bom, gente, olha bem. Eleitor da Saxônia, né, Frederico ali, vai ajudar Lutero, né, vai levá-lo, claro, depois da dieta de Worms, quando ele não vai aceitar retratar-se, não vai negar o que ele tinha dito, ele estava cativo às Escrituras Sagradas. Então ele vai ser levado, né, vai ser raptado, né, levado ao castelo de Wartburg, e lá ele vai ficar lá uns 10 meses mais ou menos, escondido lá, vai até receber um novo nome, né, Cavaleiro Jorge, aquela coisa toda, tudo para, né, porque ele estava sendo perseguido. É lógico que o sábio da Saxônia, Frederico, sabia que se ele fosse realmente pego, ele seria levado a Roma, e aí, é claro, sim. Ou até nem levado. Assim como o John Roosevelt foi morto, né? Claro. Savonarola foi morto, o Wycliffe foi morto, ele seria morto. A Inquisição tinha começado lá no século XII, lá, ela estava a pleno vapor ali e ia ficar mais forte ainda no contexto pós-reforma, né? Especialmente nos países católicos, Espanha, por exemplo, Portugal, tal. Gente, aí ele volta, depois ele estava lá escondido no castelo de Wartburg, volta em 1522 para Wittenberg e encontra Wittenberg naquela loucura toda, né? Porque ele deixara o local e tal, então estava um pouco de confusão teológica. Interessante esse contexto aí do castelo de Wartburg e a volta dele para Wittenberg. Ele começou a escrever o Novo Testamento no castelo de Wartburg. Alguns dizem que ele chegou até terminar, mas precisava de edições, aquela coisa toda, né? E aí, depois ele vai terminar em 1534, o Novo e o Antigo Testamento, tá? E ele vai ser muito importante nesse processo, porque ele vai traduzir para o alemão, né? E isso vai ser muito interessante. E ele vai usar os manuscritos de quem? Olha, eu vou dar um livro para vocês, se vocês adivinhar entre aspas, né? Quais os manuscritos que ele vai ler, que ele vai pegar para pesquisar para ler? De quem? Erasmo de Roterdã. Vai ganhar um livro, né? Vai ganhar um livro. O Rômulo já ganhou, tá? Isso aí, ele vai lá no Erasmo de Roterdã, como é importante, né? E vai pesquisar e vai escrever realmente, né? Além vai usar os melhores manuscritos da época, né? Bom, olha lá, em 1525 tem a revolta dos camponeses. Lutero vai escrever contra eles, vai chamá-los de salteadores, assassinos, porque infelizmente a revolta saiu do controle. A revolta dos camponeses. Alguém ficou criticando. Ficou abalado por conta disso. Muita gente morreu, né?
Porque, na verdade, olha gente, ele não critica, até porque no início, segundo alguns historiadores, ele concordou com a revolta. O problema é como a revolta, é o modo como a revolta dos camponeses se desenvolveu, com violência, entendeu? E perdeu totalmente o controle. Perdeu o controle, então, aí sim, aí ele manda lá um documento, manda lá um recado forte para a nobreza, para realmente tomar conta, né, colocar ordem na situação. E as pessoas ficam criticando o Lutero e dizendo que ele é responsável pelas milhares e milhares, dizem que ele morreu ali nesse contexto, mais de 100 mil camponeses, né? Realmente é algo, né? Mas naquele contexto absolutista, vamos esperar o quê, né? A gente tem que entender o contexto também. Sim. Né? E é difícil às vezes entender o contexto, né? Mas é isso aí. Né? Ele casa-se agora sim, depois de 8 anos aí que ele colocou as 95 teses, ele casa com Catarina, vamos embora, né? E ele escreve o Cativeiro da Vontade, lá criticando Erasmo de Roterdã, que Erasmo de Roterdã falou a favor do livre-arbítrio, escreveu isso daí, e os dois debatiam, né, batiam naquele nível acadêmico. Discussão acadêmica, em alto nível, né? Vamos, calma aí, mano, fica à vontade. Não, é o que a gente colocou, pastor. A valorização da nossa vida hoje, dessa estrutura que foi, eu acredito que foi tudo preparado por Deus também, para que a igreja pudesse colocar. E a gente aproveitar essa vitória dessa reforma, e esse renovo dessa reforma precisa ser diário para as nossas vidas. Porque hoje, né, o contexto, é claro que o contexto econômico, mas o principal contexto nosso hoje, que é a nossa luta contra o falso profeta, para mim ela se intensificou. Em função de quê? Do conhecimento, da velocidade do conhecimento que nós temos hoje. E esse renovo dessa reforma, ele colocou que hoje nós temos hoje vários pregadores falando em atualizar a F5 na Bíblia. Então, se nós não tomarmos cuidado de nós buscarmos esse conhecimento da reforma, que nos trouxe uma grande vitória, nos trouxe para o trilho novamente, se nós que estamos hoje vivendo nesse século XXI, se nós não prepararmos a igreja para, qual a igreja que vamos entregar daqui a 20, 50, 60 anos? Exato. Vemos aí hoje, nesses últimos 40 anos, né, as pessoas vilipendiando a Bíblia Sagrada, né, mudando uma teologia da prosperidade, mudando outras teologias. Está vindo agora, né, a teologia da salvação universal, né? Então nós vamos ver que o combate às heresias é constante nas nossas vidas, e esse somente vamos combatendo com a palavra. E nada mais do que hoje a gente pegar a história da Reforma Protestante, que tem apenas 500 anos, para a gente poder massificar isso de conhecimento, para que a gente não caia e não tenha que fazer uma nova ruptura nesse contexto. Exato. E o que eles fizeram é o que nós devemos fazer. Sim. Voltar às Escrituras Sim. Sagradas. E os pastores, os líderes, os cristãos, né, lerem as Escrituras. Lá na igreja que sou pastor, o pessoal que está aí, que são membros da igreja, nós realmente criamos até um certificado, né, leitor da Bíblia, para aqueles que leem a Bíblia. No final do ano a gente entrega esse certificado. E graças a Deus, pela graça de Deus, são várias e várias pessoas que estão lendo a Bíblia toda, né? Tomaram coragem, estão lendo a Bíblia toda. E quando eu vejo que seminaristas terminam o curso de teologia e não leram a Bíblia toda, eu fico assustado com um negócio desse, né? Eu fico assustado, né? Porque critério para receber um canudo de teologia, no mínimo tem que ser o quê? Ler a Bíblia toda, meu Deus. Aliás, ler não, só não, estudá-la, né? Ronaldo, É isso. Só para reforçar, que o pastor Ronaldo esteve lá na nossa igreja, dando o curso de História da Igreja, lá 2 módulos, e a gente dava lá o certificado, né? Você teve coragem, você teve coragem. Então foram 2 módulos, né? História da Igreja. 4 módulos. 4 módulos? Então. Você teve muita coragem. Então, assim, é um incentivo mesmo que a gente precisa dar para que o membro se aprofunde, Sim, né, exatamente. nessa questão toda. Agora, eu não sei se você vai falar, assim, mas um dos pontos importantes da reforma tem essa questão de colocar a Bíblia, né, na mão do povo, mas tem a questão importante que se fala pouco, que é o sacerdócio universal.
do crente. Exato. Né? É a ideia de Lutero em relação à questão do cristão, né? Essa ideia, às vezes, as pessoas confundem as coisas. A igreja, por exemplo, fala assim, é como se na igreja fosse uma classe, né? Assim, classe A, B, C, não tem. Igreja é a igreja de Cristo, os cristãos. Todos os cristãos têm acesso direto ao Pai, por meio de Jesus Cristo, o único mediador. Todos os cristãos têm acesso. Tá? E é essa ideia que Lutero vai colocar quando ele combate, quando ele coloca lá aquele documento, né? Até quando ele critica a igreja em relação ao cativeiro babilônico, ou seja, o cativeiro que a igreja prendia as pessoas, né? Através dos sacramentos. E Cristo veio para libertar as pessoas, para que as pessoas realmente tivessem acesso ao Pai, e aí a salvação, e aí essa ligação, né, com Ele diariamente, né, esse acesso livre. Mas eu acho que tem aquela questão de passar para o povo, como sacerdotes de Cristo, que eles não eram meros ouvintes, mas participantes, no contexto de ministrar uns aos outros. Não é? Então, assim, o que eu penso é que a gente vive ainda esse contexto nas nossas igrejas do clero. Sim, tem isso sim, claro. O pastor, ele é o crente assim, de primeira categoria. É o único que pode orar, de repente. A oração dele é mais poderosa. Se não tiver o pastor, não funcionam as coisas. Né? Então, assim, a gente continua, por exemplo, tem algumas denominações, né? Acho que inclusive a minha, que o pastor coloca lá roupa diferente, né, das outras pessoas. E isso daí são resquícios ainda que vem dessa época ainda. Dessa época. Então, assim, acontece ainda, acho que a gente tem que trabalhar nos dias de hoje, ainda o retorno nesses princípios do Novo Testamento. Né? Quando na dispersão da igreja os apóstolos ficaram em Jerusalém e os discípulos comuns saíram por todos os lugares pregando e ministrando e batizando, como foi o caso de Filipe lá com o etíope, o eunuco lá. Né? Mas a gente vê que a gente tem muito presente essa questão do clero. Né? Que o pastor é poderoso, só o pastor que ora, só o pastor que visita, só ele que ungidão e tudo mais. Então, a gente ainda tem que quebrar essa cultura, né? E isso é um pouco complicado, mas é necessário que as pessoas entendam isso. E os pastores devem ensinar isso. Sim, você pode orar, você pode pedir oração ao pastor, isso também é bíblico, ao presbítero, tal, isso é bíblico. Mas cada cristão, ele tem todas as possibilidades, todo acesso, como eu tenho acesso ao Pai por meio de Cristo. Justamente. E eu devo exercer isso na minha vida diária. E é isso que ele vai combater isso. Esse foi um ponto da importância da reforma. Foi importantíssimo mesmo. Nós vamos ver aqui, a primeira dieta, aí teve várias dieta todo mundo já entendeu, que é realmente aquela reunião, né, junto com o imperador para tomar decisões a respeito do império, né, e a religião era o tema agora principal. A religião agora chamada ali, começando, né, os evangélicos, vamos colocar luteranos, né, e ali na primeira dieta, em 1526, os luteranos, eles são considerados livres para exercer, ou seja, a sua devoção do jeito que eles quisessem fazê-lo. Tá? E a segunda dieta, isso em 1526. Em 1529, uma nova dieta, claro que aí o catolicismo pressionou, né, o imperador, porque o imperador era católico, claro, né? E então pressionou e aí convocou uma nova dieta em 1529. Aí o que aconteceu? Eles já não aceitaram, disseram que não, que só podia ser religião católica. Aí o que vai acontecer? O protesto. E aí vem o nome Protestantes, de 1529, quando, né, a dieta vai considerar que todo mundo estava errado, que eles não podiam ter outra religião, só tinha uma religião, e que era o catolicismo, né? Aí vai acontecer um protesto, que os luteranos vão protestar, protestantes. É a tentativa de todo mundo voltar à grande igreja. Olha, nós somos a única igreja verdadeira, então vocês agora fizeram
até agora essa luta, essas brigas, esse entendimento, mas vocês precisam voltar todo mundo para a grande mãe, né? Foi a tentativa, então, ó, nada disso. Aí vem uma ideia de protesto, ó, acabou, amigo, nós vamos seguir aqui, realinhamos, vamos seguir em frente. Exato. Nada de voltar atrás. Isso. E aí, em 1530, tem a Confissão de Augsburgo. Essa confissão vai aparecer uma pessoa que já existia, obviamente, mas ali ele aparece porque Lutero não pode, lembrando que Lutero é uma pessoa que não podia aparecer realmente, porque ele era um fora da lei, né? Então, quem foi? Filipe Melanchthon. Filipe Melanchthon é uma pessoa, segundo os historiadores, extraordinário, um teólogo fora de série, né? E que ajudou muito Lutero nesse processo da reforma protestante. Então ele vai apresentar a confissão. Confissão ali é um documento de fé, é uma declaração de fé, certo? E que, inclusive, a igreja luterana usa, né, até hoje, aí, e outras igrejas também, né, usam também. Né? Fundamentos da reforma. Aí os fundamentos da reforma. Centralidade das Escrituras Sagradas. A justificação pela fé. E o sacerdócio de ou universal, ou sacerdócio de todos os crentes, né? Cada crente é um sacerdote. É isso aí. Gente, para terminar e fechar aqui, né? Filipe Melanchthon lá em cima. E aqui nós vamos ver aqui as 5 solas, né? Para a gente fechar. E depois eu quero ouvir os dois aí, fazer considerações finais aí, tal. 5 solas, né? É claro que essas 5 solas vai ser sistematizadas depois, tá? Não é no contexto da reforma, mas no contexto da reforma elas existem, certinho? Sim. Tá? Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus devemos dar glória. Amém? Amém? É isso aí, somente as Escrituras. Você pode ler tudo, todos os livros, pode escutar todas as pessoas, tudo bem, certo? Quer dizer, todas as pessoas, de repente, só uma vez, tá? Eu não escuta mais, não, de repente, né? Mas tudo bem. Algumas você ouve com mais tranquilidade. Tem que ter cuidado, mas olha bem. Somente as Escrituras. Queridos, eu quero aqui dizer o texto bíblico, tá? O texto bíblico. Leia a Bíblia. Tudo que você lê, tudo que você ouvir, né? Orando ao Senhor, leia as Escrituras Sagradas. Tá bom? Esse é um conselho que eu dou, né? E só a graça de Deus mesmo, só a fé, só Cristo salva, né? E só a Deus devemos dar glória, tá? Pastor, só as palavras aí de considerações. Então, assim, são os pilares, assim, né, da reforma, tão claras, né, na palavra nos dias de hoje. Eu termino, assim, com a sua fala inicial, que a gente precisa mesmo valorizar, né, o contexto da reforma na história. Né, eu penso, assim, que na minha época de adolescente, eu imagino assim que a gente estudava a Bíblia para a gente poder alcançar as pessoas, praticar o evangelismo, né? Mas hoje, mais do que nunca, a gente precisa estudar a palavra por conta desses ventos aí de doutrinas esquisitas dos nossos dias, né? Agora a teologia progressista, né? Todas essas coisas que aparecem assim nos nossos dias. Um dos grandes erros dos pastores é estudar para pregar. Você não tem que estudar para pregar. Você tem que estudar. Você tem que estudar as Escrituras. Pregar, Deus te dá uma oportunidade, você vai pregar. Tá? Você tem que viver, comer as Escrituras, independente se você irá pregar ou não. Tá? É isso, é um grande erro. E eu por algum tempo cometi esse erro, né? Eu estudava para pregar. Algumas pessoas devem saber, eu deixei o Estado, né? Eu dava aula no Estado, eu deixei porque eu estava vendo que eu estava me consumindo
né? E com tanta coisa para fazer no reino de Deus, então eu resolvi deixar o Estado e me dedicar realmente, e hoje eu desço aqui, eu digo isso diante do meu Deus, eu desço aqui às vezes 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã, e fico aqui, e Deus me dá a graça de orar, de ler as Escrituras, e de passar horas e horas e horas e horas, e a minha esposa fica, a minha casa aqui em cima, né, apartamento, fica me chamando lá, é um sábado, então, porque realmente fico entretido aqui com os meus estudos. Estou agora, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, escrevendo o comentário todo do livro de Atos, Atos, uma história sem fim, né? Se Deus quiser me dar essa graça de acabar essa obra, então é lendo as Escrituras direto, estudando as Escrituras. Repito, o grande erro dos pregadores, dos pastores, é ler para pregar. Você lê para viver, adorar, né? Viver plenamente na presença de Deus. Você lê e estuda as Escrituras todo dia, toda hora. Tá? Assim, eu aproveito para deixar um abraço aí, se tiver alguém lá da Igreja Presbiteriana do Aeroporto ouvindo, né, mandar um abraço para a minha igreja querida lá. Mas uma das coisas que eu falo sempre lá na igreja é a gente tentar conciliar a teoria de tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, com a prática. Né? Não adianta a gente encher o cabeção de conhecimento se isso não fizer diferença. Né? Você fizer cabeção. Né? E, então, assim, às vezes as pessoas ficam assim, que a EBD é a única escola que a gente não se forma, né? Você estuda, mas não recebe o diploma. E tem pessoas que ficam a vida toda estudando, né? E já estudaram o suficiente, mas ainda não colocaram em prática, né? Então, a importância da gente levar isso para o dia a dia, é minha fala final. Bíblia você não sabe nada, você estuda a vida toda e você não sabe nada. É sério, eu falo isso não é assim, demagogia, não. É verdade. Mas a gente estuda, mas a gente percebe que a gente não sabe nada. Pelo amor de Deus. Mas o que a gente sabe já é suficiente para a gente colocar Sim, em prática. Não, claro, lógico. Então, assim, eu vejo assim, eu vejo isso em algumas pessoas, não colocam em prática. Estão sempre estudando, mas falta a questão de aplicar isso, né? Como é que eu vou aplicar? Viver aquilo. Né? Isso. Quando as pregações lá na igreja de domingo eu faço as aplicações, né? No final eu falo, gente, como é que a gente vai aplicar isso à nossa vida? Isso. Né? No dia a dia. Então é importante mesmo isso. Obrigado aí pelo convite. Não, eu que agradeço, e você vai voltar. Você vai dar uma aula, né? Você vai voltar aqui. Não. Essas são feras, pastor. Ô, Zonaldo, né? Reitero, né? Gratidão pelo convite, né? Conhecendo o pastor Elton que eu não conhecia. Então minha palavra deixa a gratidão às pessoas lá de Cubatão que estão nos acompanhando, né? Mandamos convite para as pessoas também lá de Conceição da Barra, no Espírito Santo, né? Às vezes ouvir um abraço grande para vocês que nos acompanharam. E parabenizar esse contexto da gente parar para poder pensar, né? E parabenizo a você, além de agradecer pelas pessoas que nos acompanharam. Se você tem essa vontade de crescer, um sábado à noite, está aqui nos acompanhando, parabéns, porque eu espero que a graça esteja com você, que você busque esse conhecimento cada vez mais. Então, é um privilégio a gente poder parabenizar nós, os protestantes, os evangélicos, né, pela essa reforma, e a gente está aproveitando isso aí. Nós voltamos ao trilho, voltamos à graça, voltamos à Escritura, voltamos à fé, voltamos a Cristo, voltamos à glória. Então, eu louvo a Deus pela reforma, pela vida daqueles que prepararam o caminho. Vida de Lutero foi um grande homem, Melâncto, né? E a gente podia acrescentar outros aqui, né? Zwinglio, né? Pessoas que participaram, fizeram história, para que a gente pudesse ter aqui. E cabe agora a nós, né? A gente deixar uma história para outra geração. Eu espero que nós possamos entregar uma geração, uma igreja pura, uma igreja santa que valoriza a Escritura, a graça, a fé, Cristo e a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos, não deu para falar hoje sobre Zwinglio, ele falou aqui, nem Calvino, porque realmente não deu para falar sobre a reforma inglesa, não deu para falar sobre o João Batista. Outros encontros nós vamos ter, se assim Deus permitir, mais outros refletindo, se Deus assim quiser.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Eles estão aqui por causa da graça de Deus. O Bruno, meu amigo, está aqui por causa da graça de Deus. O Yukis que cantou aqui pela graça de Deus. Nós não vivemos sem a graça de Deus, tá? Amém. E ela revelada nas Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor, tá? Pastor Helder, ora por nós nesse momento. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos toda essa história de homens de Deus É verdade. que fizeram a diferença. Uns pagaram com a sua própria vida, tantos esses, Senhor, que se esforçaram e colocaram a palavra na mão das pessoas, do povo, para que tivessem conhecimento da verdade. Se hoje nós estamos aqui com a nossa Bíblia, com as Escrituras em mãos, boa parte é porque pessoas se empenharam para que isso acontecesse. Obrigado. Que a gente possa traduzir isso em respostas práticas nos nossos dias. Que nós sejamos fiéis a todos esses princípios, esses valores da reforma protestante. Que o Senhor nos ajude e nos capacite. Obrigado, Senhor, por cada um de nós aqui, por aqueles que assistiram, que estão em casa, que a gente possa continuar assim, caminhando no conhecimento das Escrituras, colocando isso em prática no dia a dia, para que muitas outras pessoas possam vir a conhecer Jesus através da palavra, que nós sejamos instrumentos do Senhor, que a Tua bênção seja sobre nós, sobre os nossos lares, mas também sobre as nossas igrejas. Amém, Jesus. Aqui não estamos aqui reunidos, divididos por denominações, mas é o povo, é a igreja de Jesus Cristo espalhada por essa cidade e por todos os lugares. Então que o Senhor nos dê nesses dias a gratidão pela reforma, por esses reformadores, tudo isso que aconteceu para que no final de tudo o Teu nome fosse glorificado. E tem sido assim ao longo da história. Muito obrigado por tudo. Recebe a gratidão no nosso coração, pois nós oramos assim em nome de Jesus, o Salvador. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação, tá? Esse foi o primeiro Refletindo Reforma Protestante, 503 anos. Deus abençoe. Obrigado, pastores. Boa noite, pastor Rômulo aí, pastor Helder. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe.